Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. Eu faço vídeos sobre restauração pessoal, relacionamento saudável, superação. Eu passei há pouco mais de 3 anos uma dor terrível de uma separação. Eu tive que me reconstruir em Cristo Jesus. Eu tive que aprender a viver a minha dependência total em Cristo. Superei essa dor e hoje eu estou aqui para falar para você que vale a pena você se reconstruir em Cristo, vale a pena você voltar para o primeiro amor, para a sua essência que é Jesus Cristo. Porque nada na nossa vida, se não estiver pautada na vida de Cristo, se não estiver espelhada na vida de Cristo, vale a pena. E eu conto um pouco da minha história antes, durante e depois do fim do meu relacionamento. Eu gosto sempre de falar no início dos meus vídeos que eu não sou contra a restauração de casamentos, pelo contrário, eu sou a favor da restauração de casamento, mas eu sou muito mais a favor da sua restauração como mulher de Deus, como uma mulher restaurada que vai se curar e curar outras mulheres e curar outras vidas também. Eu conto, como eu acabei de falar, eu conto o meu processo, eu conto o meu fundo de poço, eu conto as minhas experiências, meus testemunhos. E hoje eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de Ezequiel, que eu me lembrei até de um vídeo atrás que eu falei sobre uma história de uma parede, mas antes de falar sobre isso, eu quero também falar para você de uma história que eu me lembrei hoje. Eu estou com essa blusa aqui ela tem alguns botõezinhos e hoje eu percebi pela manhã que ela estava um pouco torta. Quando eu fui olhar aqui na parte de baixo, eu vi que essa blusa estava com o botão toda desconstruída, começou um botão para lá, outro para cá e ela estava um pouquinho torta e eu fui percebendo que o Espírito Santo falou na hora para mim, né? Não adianta nada você querer colocar alguma coisa, você querer construir alguma coisa em cima de coisas tortas. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar desabotoar, tirar todos os botõezinhos que estavam encaixados aqui e, por fim, a blusa ficou toda alinhada, ficou toda certinha. Inclusive, até eu estava com essa blusa alguns dias atrás e eu usei a blusa assim mesmo, porque eu coloquei ela, enfiei pela cabeça, né? Sem desabotoar e eu percebi que tinha alguma coisa errada e hoje eu coloquei a blusa do mesmo jeito e eu vi que tinha alguma coisa errada e tive que tirar todo o botão e abotoar ela novamente. Eu contei para vocês há um vídeo atrás que uma história foi muito engraçada, que há um tempo atrás eu e meu esposo, na época, nós estávamos construindo uma casa e o pedreiro, ele estava construindo essa casa toda com os tijolos tortos, né? A parede, ao invés de ficar certinha assim, dessa forma que eu tô fazendo para vocês, a parede estava ficando assim, né? E quando a minha mãe chegou no momento em que ela viu aquilo, que essa casa estava sendo construída dentro do terreno dela, que eu não aconselho a ninguém construir casa construir, né, um imóvel, construir uma casa dentro do terreno da mãe ou da sogra, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Não que a minha mãe e minha sogra não valham nada, minha mãe até já faleceu, a minha sogra é uma bênção, né? Eu falo minha sogra porque o divórcio não saiu, e eu ainda tenho esse hábito de falar, né? Mas, enfim, né? Não façam isso, pelo amor de Deus, não façam isso. Casem, construam suas casas longe da família de vocês, tá? De vocês dois. Mas enfim, vamos voltar pro assunto. Então, a minha mãe chegou lá na hora e deu maior confusão. Ela acabou pegando a marreta, quebrou a parede lá e desconstruiu tudo. Foi muito engraçado na hora. Constrangedor pro pedreiro, né? Porque ele tava fazendo um serviço assim, porco, vamos dizer assim, né? Que não tem como não falar dessa forma. Me perdoem os pedreiros aí de plantão. Mas esse pedreiro, infelizmente, eu acho que ele estava até bêbado no dia. Então ele não tinha muita experiência, então estava construindo a parede assim. Minha mãe foi lá com a marreta e puf, quebrou tudo. Mas enfim, por que eu trouxe essa história da camisa para vocês, dos botõezinhos que tem que ser abotoados todos eles direitinho? E por que eu trouxe essa história da construção da parede? Porque aqui no livro de Ezequiel 13, eu quero ler para você, no versículo 10, na parte B. Minha Bíblia está aqui, linda, maravilhosa. Fala o seguinte, olha, o meu povo construiu uma parede de tijolos soltos e os profetas vieram e a rebocaram. Diga a essa gente que a parede vai cair. Diga a essa gente que a parede vai cair. Vou mandar chuva pesada e também chuva de pedra e um vento forte soprará contra ela. A parede cairá e todos perguntarão a vocês de que adiantou rebocá-la. Olha só, tá vendo que palavra linda? Toda vez que eu li a palavra de Deus, toda vez que eu medito na palavra de Deus, eu me lembro de alguma coisa que aconteceu comigo e trago essas experiências aqui para falar para vocês.
Quando a gente constrói alguma coisa em cima de coisas tortas, a palavra de Deus já fala que Deus é a nossa rocha, né? Então, quando você constrói alguma coisa em cima de algo que não está posicionado, algo que está torto, com certeza aquilo ali vai desmoronar. Por que eu trouxe isso hoje para vocês? Quando eu me casei, eu tinha um histórico de namoros, eu tinha um histórico de praticamente prostituição, tá? Porque eu fiquei com homens casados, eu namorei muito, eu traí muito, eu ficava com homens à torta e à direita, como diz as expressões aí pelo mundo afora, né? Então eu não tinha nenhum pudor em ficar com homens velhos, homens novos. Eu namorei, fiz tanta coisa assim que hoje eu me envergonho disso e já me acertei com o Senhor. Mas o que aconteceu? Me desculpe que eu estou um pouquinho gripada hoje. Mas o que aconteceu? Eu vim construindo a minha vida desde solteira em cima. Deixa eu ver se tem alguém chamando ali, mas não está me chamando não. Eu vim construindo a minha vida em cima de coisas que eu tinha certeza que não iam dar certo. Só que da época, inexperiente, não tinha o temor de Deus, né? Quando eu era mais nova. E fui fazendo essas construções que um dia, finalmente, a casa caiu, né? Como diz aqui, a gente acabou de falar aqui, né? Que Deus faz, né? Casei dessa forma, sem reconhecer o que era pecado, sem reconhecer o que eu tinha ferido o coração de Deus, mesmo sendo não sendo casada, né? Na época, eu feri o coração de Deus, porque eu estava me prostituindo, eu estava construindo relacionamentos um atrás do outro, relacionamentos ruins, porque nós temos que ter uma aliança com o Senhor. Eu não tinha entendimento nenhum sobre isso. Hoje eu já consigo entender o que é uma aliança com o Senhor, e assim eu me casei. Tive meus filhos, construí a minha família junto com meu esposo, ficamos casados 28 anos e a nossa vida não foi um mar de rosas, porque tanto eu e ele, nós não entendíamos, né? Ele tá lá no mundo dele lá com a pessoa que ele escolheu, né? Mas o meu caso, né, que eu fiquei e tive um concerto com o Senhor, e Deus me chamou a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Deus não me culpou pelas coisas que eu fiz, pelo contrário, Ele me chamou para poder ter um concerto com Ele. Nesse concerto, é claro, a gente sofre muito, a gente tem que reconhecer os nossos erros, esquecer os erros das pessoas, esquecer o que fizeram com a gente. Então, eu tive que reconhecer essa construção, infelizmente maldita, que foi feita na minha vida, que eu mesmo construí. E tudo desabou, porque Deus, Ele queria fazer algo novo na minha vida. Hoje, reconstruída, restaurada, eu estou aqui para contar para vocês que não adianta você querer construir nada em cima de cacos, em cima de lixos, em cima de coisas que não vão dar em nada, não vão dar em nada. Então aproveita esse momento, aproveita esse tempo que você foi abandonada, você foi rejeitada, que seu marido saiu de casa para viver as aventuras dele lá, e só Deus sabe se ele vai voltar ou não, e também se voltar ou não, ou deixar de voltar. Isso aí é um problema que Deus vai resolver depois. O que você tem que fazer agora, escuta, mulher, você que está me ouvindo, preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Isso aqui vale ouro, essa informação vale ouro. Pega esse momento e se restaure no Senhor. Mergulhe na palavra, procure conhecer aquilo que Deus quer na sua vida. Não se preocupe com o que o outro está fazendo, porque se você não conseguiu mudar algumas coisas nele, enquanto ele estava na sua casa, enquanto vocês estavam juntos, você não vai conseguir mudar nada agora. Até mesmo porque tudo que você fala no ouvido de uma pessoa que está em pecado, ela não vai ouvir, porque o que está prevalecendo lá na vida dessa pessoa é o pecado, então ela não vai ouvir. Então aproveita esse momento para você conhecer a palavra de Deus de capa a capa, conhecer os planos de Deus na sua vida, conhecer aquilo que Deus quer fazer, que Deus quer moldar, que Deus quer te restaurar, que Deus quer transformar a sua vida. E esquece um pouquinho a pessoa que ficou, porque você não tem como mudar, você não tem como mudar essa história. Você tem como orar, você tem como interceder, mas não faça disso o seu objetivo, não faça disso o seu modo de vida. Eu sei que você às vezes está aí na luta pela restauração do seu casamento, você entendeu que Deus quer que você restaure o seu casamento, mas um passo de cada vez. Procure se mergulhar naquilo que Deus quer para você, procure se profissionalizar, procure se cuidar, procure se amar, se respeitar, procure fazer tudo aquilo que você possa fazer por você, e deixa aquilo lá para depois, deixa o lado B da história para depois. Eu também falo, eu tenho certeza que eu também aqui estou falando para mulheres que já são casadas, mas que estão no deserto também, mulheres que às vezes estão solteiras porque tiveram um relacionamento ruim e não quiseram investir novamente, optaram por ficar solteiras, mas independente do seu estado civil, independente
daquilo que você esteja passando agora. Se restaure no Senhor, porque você tem que dar frutos, você tem que ser curada para você curar outras pessoas. Porque às vezes você pode estar me ouvindo aqui e você fala assim: ah, mas eu não luto pela restauração do meu casamento, ah, mas eu não quero ter um relacionamento com ninguém porque eu já me decepcionei, ah, mas eu estou dentro de um casamento e sou infeliz. Então, esse vídeo é para você que entendeu o que Deus quer fazer na sua vida, entendeu que você tem um chamado, para você que entendeu que Deus, ele, independente do seu estado civil, Deus quer que você seja uma pessoa que leve a palavra dele para outras pessoas, que cure outros corações. Esse vídeo é para você. Eu falo sobre superação, sobre restauração pessoal, eu falo sobre aquilo que Deus fez na minha vida e ele vai fazer na sua vida também. Então, quando você entender, eu creio que você entenda a partir de agora, que tudo que foi construído na sua vida até aqui foram coisas ruins, foram coisas que te levaram para o fundo do poço, foram coisas que você entendeu que você precisava ter um relacionamento sincero, genuíno e profundo com Deus. Começa a partir de agora a viver a sua plenitude, a partir do entendimento da palavra, a partir do momento que você tiver com Deus todos os dias, da sua intimidade com o Senhor. Eu tenho certeza que, independente daquilo que Deus vai fazer na sua vida, se vai restaurar o seu casamento ou não, se vai pedir que você fique sozinho ou não, independente do que venha depois, quando você mergulhar na palavra de Deus e se apossar dela, se apossar daquilo que Deus já determinou para você, você vai viver uma vida plena, você vai viver uma vida restaurada. E essas dores que você está sentindo aí agora, essas dores de rejeição, de abandono, essas dores que apertam o seu coração, essa depressão que você está, essa agonia, essa ansiedade, síndrome do pânico, porque a gente, infelizmente, quando nós entramos nesse deserto, a gente tem todas essas doenças psicossomáticas. Essas doenças, elas tomam conta da gente, a gente não sabe o que fazer. Nós ficamos perdidas e perdidos, né? Se eu estiver falando para homens aqui também. Então, o meu conselho para você hoje vai ser bem rapidinho esse vídeo. Mergulhe na palavra, encontre paz naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não construa nada em cima de cacos, não construa nada em cima daquilo que Deus não quer construir na sua vida. Eu fiz um e-book, um SOS rapidinho, que você em 20 minutos você lê. Tá aqui na descrição desse vídeo. É um e-book rapidinho, do passo a passo daquilo que eu fiz para conseguir a restauração plena em Jesus Cristo, a restauração genuína, aquela restauração que, independente de qual a pessoa que você esteja, independente do seu estado civil, independente da opção que você tenha escolhido ou que Deus tenha colocado no seu coração, eu fiz esse passo a passo para você entender o que você precisa saber. É rapidinho, se eu fosse você não perdia, porque isso aqui vai ser tudo mastigadinho. Você fechou os olhos, você já leu e você conseguiu, você vai conseguir aprender, você vai conseguir entender aquilo que Deus quer que você faça. Me siga nas redes sociais, o meu nome é Roberta Nasa e eu tô aqui para te ajudar a sair dessa dor e dessa depressão maldita que tira você do rumo daquilo que Deus já determinou para você. Amém? A gente se encontra no próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.